Você acreditaria se eu dissesse que um homem abandonou tudo por orgulho, construiu um império sozinho e 5 anos depois, voltou para a única mulher que realmente amou? Mas o que ele fez quando a encontrou vivendo de forma completamente diferente, vai deixar você sem palavras. Esta é uma história real sobre arrependimento, redenção e um gesto que ninguém esperava. Era uma manhã de sábado quando Eduardo estacionou sua Mercedes preta na entrada de terra batida que levava à pequena propriedade rural. Suas mãos suavam enquanto segurava o volante de couro italiano. 5 longos anos desde a última vez que havia pisado naquele lugar. Mas agora, tudo era diferente. Ele era diferente. Eduardo olhou para o próprio reflexo no retrovisor. O terno Armani, o relógio Rolex, o corte de cabelo impecável. Tudo nele gritava sucesso. Mas por dentro, seu coração batia descompassado, como nos velhos tempos, quando era apenas um homem comum tentando fazer a vida dar certo. Ele respirou fundo e saiu do carro. O cheiro de terra molhada invadiu suas narinas. Era tão diferente da cidade grande, do concreto. Ali, tudo parecia mais simples, mais verdadeiro. Foi exatamente naquele lugar que tudo havia começado, e também, onde tudo havia terminado. 5 anos atrás, Eduardo era apenas mais um homem com sonhos grandes demais. Ele e Laura se conheceram na feira local, onde ela vendia os vegetais da horta da família. Ele ficou encantado não apenas pela beleza dela, mas pela forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre a terra, sobre a vida simples que levava. Em 6 meses estavam casados, e por um tempo, tudo parecia perfeito. Mas ele carregava dentro de si uma inquietação que não conseguia explicar. Queria mais, precisava de mais. As discussões começaram sutis. Eduardo falava sobre mudar para a capital, sobre oportunidades melhores, sobre construir algo grande. Laura não entendia por que ele não conseguia ser feliz com o que tinham. Para ela, viver em harmonia com a natureza era tudo o que precisava. A última discussão foi na cozinha. Eduardo havia recebido uma proposta de trabalho em São Paulo, o salário era 4 vezes maior. Era a chance da vida dele. Laura estava lavando louça quando ele contou. Suas mãos pararam no meio do prato que segurava. Laura, voz baixa, você vai aceitar, não é? Eduardo, se hesitante, é uma oportunidade única, Laura. Podemos ter uma vida melhor. Laura, com lágrimas nos olhos, Eduardo, o que há de errado com a vida que temos? Eduardo, nada. Mas podemos ter mais. Podemos viajar, não precisar nos preocupar com dinheiro. Laura, eu nunca me preocupei com dinheiro. Me preocupo em acordar ao seu lado, com cuidar da nossa terra, com construir uma família. Isso é o que importa para mim. Eduardo, eu preciso ir, Laura. Eu preciso tentar. Laura, eu sei. Sempre soube que você não ficaria aqui para sempre. Mas eu não posso ir com você, Eduardo. Minha vida é aqui. Minhas raízes são aqui. Se eu for, vou morrer um pouco a cada dia naquela cidade grande, e você sabe disso. Eduardo partiu 3 dias depois. A separação foi amigável, mas dolorosa. Ele se jogou no trabalho como forma de esquecer a dor, trabalhando 16 horas por dia. Em 1 ano foi promovido, em 3, tinha suas próprias ações. Ele conseguiu uma vida que muitos invejavam, mas toda noite, quando deitava em sua cama king size, se sentia vazio. Ele pensava em Laura constantemente. Pensava no cheiro da terra molhada, no silêncio tranquilo das manhãs na fazenda. Ele tentou se convencer de que havia feito a escolha certa, mas quanto mais subia na vida profissional, mais descia emocionalmente. Foi durante uma viagem de negócios para o Japão que tudo mudou. Eduardo estava em um jardim zen em Kyoto, observando um monge idoso cuidar das plantas com uma paciência e um carinho que ele não via há anos. Então se deu conta, estava olhando para o que Laura representava. Naquela noite, no Hotel 5 Estrelas, Eduardo tomou uma decisão. Precisava voltar. Não para pedir que ela voltasse com ele, mas para fazer algo que deveria ter feito 5 anos atrás. Ele levou 3 meses para organizar tudo, e agora estava ali,
caminhando pelo mesmo caminho de terra que havia deixado para trás. Seu coração acelerou quando avistou a casa. Tudo indicava que Laura havia prosperado ali, à sua maneira. Foi quando a viu, agachada entre os canteiros de milho. Ela arrancava ervas daninhas com as mãos, completamente absorta no trabalho. Eduardo parou e apenas olhou. Havia uma paz, uma serenidade no rosto dela que ele nunca conseguiu encontrar em todos esses anos. Laura levantou a cabeça. Seus olhos se encontraram. O tempo parou. Laura largou o que estava fazendo e ficou de pé. Eduardo, voz trêmula. Oi, Laura. Laura, Eduardo? O que você está fazendo aqui? Eduardo, sorriu nervoso. Eu precisava te ver. Precisava falar com você. Laura, faz 5 anos. Eduardo, eu sei, e foram 5 anos mais longos da minha vida. Eu consegui tudo o que achei que queria, mas descobri que sucesso sem a pessoa certa ao lado é apenas vazio. Laura, Eduardo, por que você realmente voltou? Eduardo, respirou fundo. Era a hora da verdade, Laura. Eu voltei porque percebi que construí um império, mas perdi meu lar. Ganhei o mundo, mas perdi minha alma. E a única pessoa que sempre me fez sentir completo foi você. Laura, Eduardo, espera. Não vim aqui pedir para você voltar comigo, pedir para você deixar sua vida e ir para São Paulo. Eu sei que isso nunca vai acontecer, e eu sei que seria egoísmo meu pedir isso. Laura, então por que veio? Eduardo, tira um envelope e o empurra para ela. Abre. Laura, lê, chocada. Eduardo, o que é isso? Eduardo, vê a escritura de 100 hectares de terra adjacentes à sua propriedade. Está no seu nome também. Há um contrato com 3 empresas de distribuição de produtos orgânicos que eu fiz questão de pessoalmente aprovar. E um fundo de investimento de R$ 500 mil para você expandir seu negócio da forma que quiser. Laura, eu não posso aceitar isso. É loucura. Eduardo, você pode e vai aceitar. Porque durante esses 5 anos, enquanto eu construía a minha fortuna, percebi algo fundamental. Eu usei sua filosofia de vida para criar minha empresa. Tudo o que aprendi aqui sobre paciência, sobre cultivar coisas do zero, sobre respeitar os ciclos naturais, eu apliquei nos negócios. Você foi minha maior professora, Laura. E eu nunca te agradeci por isso. Laura, chora. Eduardo, isso é demais. Eu não fiz nada para merecer. Eduardo, você fez tudo. Você me ensinou o que realmente importa. Só levei 5 anos para entender a lição. Laura, vi você. O que vai acontecer com você? Eduardo, eu vou voltar para São Paulo, mas as coisas vão ser diferentes agora. Vou trabalhar menos, viver mais. Talvez viaje um pouco, conheça outros lugares. Quem sabe até encontre um pedaço de terra para mim em algum lugar. Laura, se entre as lágrimas você, cultivando a terra. Eduardo, por que não? Tive uma excelente professora. Narração: Eduardo saiu da casa e caminhou de volta para o carro. Seus passos eram mais leves. Seu coração, embora ainda dolorido, estava em paz. Ele não havia reconquistado Laura, mas havia recuperado a si mesmo. Logo, enquanto dirigia de volta para a estrada principal, Eduardo ligou para seu assistente. Eduardo, no telefone. João, preciso que você faça algo para mim. Quero que procure propriedades rurais, num raio de 50 quilômetros de onde estou agora. Algo pequeno. Vou precisar de um lugar para passar os finais de semana. Narração: Eduardo desligou o telefone e sorriu. Pela primeira vez em 5 anos, ele estava realmente animado com o futuro. Não porque havia reconquistado Laura, mas porque havia reconquistado a parte dele que havia deixado para trás. Ele olhou pelo retrovisor uma última vez, vendo a propriedade desaparecer na distância, então olhou para a frente, para a estrada que se abria à sua frente, cheia de possibilidades, cheia de promessas, cheia de esperança. Porque às vezes, o verdadeiro sucesso não está em conquistar o mundo, está em conquistar a paz interior. E Eduardo finalmente havia começado essa jornada. 5 anos atrasado, talvez.
Mas como Laura sempre dizia, o timing perfeito não existe. Existe apenas o momento certo de plantar e a paciência de esperar florescer. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo estava disposto a esperar.